cada linha em que as pessoas que utilizam, por exemplo, a linha de conselheiro, elas entram lá. No site tem o WhatsApp. No site tem, se você entrar no www.novafaol.com.br ou sofaol.com.br, você entra lá, tem um grupo de cada linha. Aí você clica lá, passa a participar de um grupo de WhatsApp e que você pede informações do tipo: olha, estou na garagem da FAO nesse momento, quero ir para o centro. Eu vou te informar qual é o próximo ônibus que passa. Ah, é? E a que distância que ele está, quanto tempo demora, você tem esse tipo de informação. Tem um aplicativo também no próprio site. Olha, eu não quero falar pelo WhatsApp. Você pode entrar no aplicativo, que é o ônibus online, e você clica: eu estou aqui, quero ir para cá. Ele vai te falar as linhas que passam, você escolhe as linhas que você quiser e te dá informação também do próximo ônibus que está passando. Com integração. Com integração. Como é que é essa história de integração? O povo de Friburgo tem como tradição descer na rodoviária e fazer a integração. Pois é. O prefeito anterior retirou essa questão da cidade e vocês puseram uma integração que pode ser feita em qualquer local. Como é que é essa história? Então, como que funciona? Primeiro é preciso ter um cartão. E se não tiver o cartão? Aí você não pode fazer a integração, porque a concepção disso é que você possa integrar em qualquer lugar. Então acontece o que? Antes, para fazer a integração sem o cartão, se pagando em dinheiro, você tinha que ir até a estação livre, isso, que era fechada, aí você descia de um ônibus e entrava no outro, dentro de um cercado ali, para que você fizesse a integração. Curitiba, o Heródoto que copiou. Isso foi feito assim. Mas quando criaram em Curitiba não havia a bilhetagem eletrônica, que existe hoje. Em Curitiba hoje também funciona do mesmo jeito que aqui em Friburgo. Então acontece o quê? Vou te dar um exemplo. Você estava em Conselheiro, queria ir para Conquista. Você tinha que ir até o centro para pegar ônibus para Conquista, para integrar. Hoje não. Você desce ali na Frivel e pega o ônibus já para Conquista. Ou vem de Conquista, desce na Frivel, pega o ônibus para Conselheiro. É só ter o cartão. Entendeu? Agora, por exemplo, quem vem do Rio e saltar na rodoviária, ele vai pagar a passagem, mas ele não vai conseguir fazer a integração, ele vai ter que adquirir... Tem que adquirir o cartão, mas ele pode comprar o cartão pela internet, recebe o cartão do Rio vale aqui em Friburgo? Vale, o Rio Card ele vale aqui e nós temos também aqui o então resolveu o problema. Resolve. Por exemplo, geralmente quer o Rio tem o Rio Card. Então, ele chega aqui, é aceito, sem problema algum. É aceito, não tem... Não problema algum. Agora, essa questão do trocador e motorista, como é que vocês veem isso? Olha, o que foi feito? A gente trabalha o tempo todo buscando a modicidade tarifária. Traduzindo, o que é modicidade tarifária? É buscar uma tarifa mais barata para a população. Não adianta nada o ônibus custar caro e fica caro no orçamento das pessoas, fica caro no orçamento dos empresários que dão o vale transporte, e as pessoas passam a andar a pé, a andar de moto, a andar de bicicleta, e a gente perde passageiros. Para a gente é interessante que todo mundo utilize o transporte coletivo, mas para ele ser utilizado, ele tem que ter um bom preço e tem que ter velocidade também, tem que ter prioridade na rua, tudo isso para a gente poder valorizar o transporte coletivo, que é como acontece em Londres, em Paris, em grandes cidades. Quem tem a prioridade é o transporte coletivo, que é o sistema de Curitiba, que é o mesmo sistema do BRT no Rio, que é o conceito da velocidade. O prefeito quer fazer uma ciclovia. Como é que você vê isso? Olha, o ranking de prioridades no trânsito, de fato, é primeiro o pedestre, depois a ciclovia, depois o transporte coletivo. A gente vê com bons olhos a ciclovia, tem até projetos para fazer integração, como existe no BRT. Toda estação de BRT tem um espaço lá com um bicicletário. Por quê? Porque a pessoa não vai andar de bicicleta uma distância muito grande. Ninguém vem de Conquista para o centro ou de São Pedro para o centro de bicicleta. Vem de distâncias pequenas. E Friburgo tem um problema. Em boa parte dos bairros é fácil você ir para o centro de bicicleta, mas voltar para casa fica difícil, porque a ladeira para as Browns. Como é que você vai subir as Browns ali de bicicleta? Eu não subo. Quer dizer, pode ser o pessoal atleta. Acho que você não sobe também, não. Vamos que vamos. Eu tenho uma premissa que, por exemplo, essa questão da ciclovia, ela tem que ser feita. Mas eu achava que tinha que fazer um deck por cima do rio e fazer a ciclovia em cima desse deck. E aonde tem ali a calçada, você fazer um corredor exclusivo para ônibus daquele lado ou do outro. Aqui se você fizer uma já existe isso, já tem uma faixa ali que o pessoal estaciona. Se você resolver o problema da cabeceira das pontes, que é um pouco avançado, você já consegue ter uma faixa seletiva para ir de Conselheiro
até o centro. Então, eu sou a favor da ciclovia, mas não a ciclovia dentro da via. Ela mas tem que ser recuada para a calçada. Isso, então. Aí, nesse sentido, por quê? Conforme foi bem explicitado pelo arquiteto e pelo homem que conhece profundamente a mobilidade urbana, a título de informação, a Câmara Municipal de Nova Friburgo tem a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, sob minha criação, sob minha autoria. Que é muito importante. Isso, foi eu que criei, além da Comissão dos Animais e assim sucessivamente. Nesse sentido, a questão da mobilidade urbana deve se dar prioridade, óbvio, ao pedestre, ao ciclista e depois ao transporte coletivo, entendeu? Que é o transporte de massa. Por que muitas vezes a pessoa ela opta por não utilizar o ônibus? Porque ela acha que demora, porque ele está preso no engarrafamento. Porque é cheio. Porque é cheio, porque é desconfortável. Então, quanto mais pessoas utilizarem... Valor de passagem não... Não, então, eu comecei a falar sobre a passagem e não terminei. O que é que se busca aqui? Reduzir o custo da tarifa. O que a gente fez quando chegou aqui? Olha, a tarifa é cara já. O que a gente faz para conseguir conter o custo? A gente chegou aqui, tinha um déficit muito grande. Você vê, a gente, um ano e meio, colocou 59 ônibus novos aqui para rodar, investe cerca de R$500 mil por mês na manutenção dos ônibus velhos. A gente aqui não tinha um pneu estoque. Eu te mostro depois ali, tem mais de 100 pneus hoje em estoque para a gente poder ter material. Pneus novos, recalcitrados. Tudo novo, recalcitrado. Tudo novo. Eu só compro novo, porque recalcitro os velhos, mas não espero chegar para colocar no ônibus. Ele chega, fica curando por cerca de 15 dias. Não tem pneu careca. Não, você pode descer agora, te desafio, desce e procura um pneu careca. Você chegou aqui meio que surpresa. Isso. Então você procura ver lá se tem um pneu careca. Você olha pela janela aqui agora, tem os ônibus de manutenção hoje. Tem os de revisão programada, tem os de manutenção preventiva e a frota está toda na rua. As pessoas falam São quantos ônibus? São 140 hoje. As pessoas quantos falam, na rua nesse momento? Pela conta, olhando aqui, tem 131. A gente roda com 132, 133, tem uns que ainda vão sair hoje, um pouco mais tarde. A gente chegou aqui e tinha 200 ônibus na garagem, só rodava com 120. As pessoas têm a ilusão, coloque mais ônibus para operar, coloque os cobradores, coloque mais horários, coloque tudo. Tudo isso tem custo. E tudo isso impacta na tarifa. Como que é calculada a tarifa? Eu ia te perguntar sobre isso. Eu era vereador, a gente fez vários pedidos para ver a planilha e essa planilha é igual disco voador. Todos os vereadores têm a tarifa na mão hoje. Tem o requerimento que a gente fez à prefeitura com total transparência, não há o que se esconder. Entendeu? Por quê? Existe um contrato que tem que ser cumprido. E esse contrato, para resumir bem para as pessoas entenderem, como se calcula a tarifa? A gente pega quanto custa operar esse sistema nos moldes que é determinado pela prefeitura. Quantos usuários por mês? São cerca de 2 milhões de usuários, 1 milhão de pagantes, 1 milhão de gratuitos. Meio a meio. Meio a meio. Então hoje é caro também porque quem paga a passagem hoje, paga a sua e de mais uma pessoa. Porque hoje a gente chegou aqui, 50% da população... A gente quando chegou aqui, metade da população não pagava. Hoje isso caiu para 44%, porque a gente tem feito campanhas, tem feito fiscalização para coibir a má utilização da gratuidade. Mas o fato é que se todo mundo pagasse a passagem, ela hoje seria em torno de R$ 2,50. E ela hoje teria que custar R$ 4,34. Mas se todo mundo pagasse, seria R$ 2,50. Mas tem gratuidade para os idosos, tem gratuidade para os estudantes, tem para os deficientes. Não estou discutindo aqui o mérito, se a pessoa tem direito ou se não tem. Eu discuto, por exemplo, de 60 a 64 anos, porque é o mesmo caso da Previdência. A gente aqui andou na contramão. Se deu um benefício para muita gente que não precisa, que ainda não é considerado idoso, porque não tem os 65 anos, mas quem paga por isso? Não é a FAO que paga, não é a prefeitura que paga, a gente não tem subsídio nenhum. Quem paga por isso é a própria população pagante. Já houve subsídio? Para o sistema aqui? Isso. Não. Nunca houve? Aqui em Friburgo não há subsídio, não há fonte de custeio, não há nada. Como é que funciona? É o povo que paga. Então, quanto custa isso rodar? Quantas pessoas pagam? Você divide e te dá o resultado. É a mesma coisa que a gente sair para almoçar agora na churrascaria. Nós somos 4 pessoas aqui na sala agora. Se os 4 forem almoçar, vem uma conta de R$200. Se cada um pagou a sua, cada um pagou 50. Se só nós dois pagarmos, cada um pagou 100. Mas o fato é que todo mundo almoçou, todo mundo comeu e bebeu.
entendeu? Então, qual é o problema? A gente tem que discutir. É preciso se dar tantas gratuidades? E volta e meia, a gente quer dar gratuidade para o estudante universitário, quer dar gratuidade para o desempregado, quer dar gratuidade para quem usa óculos. Então, tem todo tipo de proposta. A pergunta que a gente faz, então, quem paga? O caso de Macaé agora com água, o prefeito quer encampar a SEDAI e vai dar água de graça para todo mundo. Então, se o prefeito aqui quiser dar o transporte de graça para todo mundo, é só ele ver quanto custa, a prefeitura vai e banca. Ela paga que está aqui, custa 5 milhões por mês, está aqui os 5 milhões e a gente opera. Aí volta a questão do cobrador. O que a gente fez? Cortou os cobradores, aproveitou muitos deles para serem motoristas, eletricistas, operadores do GPS, operadores do FreeCard. A gente foi aproveitando o pessoal para reduzir o impacto na tarifa. Se voltar a ter o cobrador, no mínimo você já tem um impacto aí de 70 a 80 centavos na tarifa, que em vez de custar R$ 4,34, passa dos R$ 5,00. A população quer pagar isso? E o pessoal que foi dispensado já era aposentado, já tinha outra atividade. Então não ficou ninguém, olha, algum cobrador saiu e hoje passa necessidade. Não, isso não aconteceu. Não há um problema social. As pessoas aqui pensam muito, tem que preservar o emprego disso, daquilo. Desde que eu cheguei aqui em Friburgo, eu tenho reparado, várias confecções fecharam, vários galpões aqui, tem madeireiras aqui perto que fecharam, indústria de metal mecânica fechou, que fabricava peças aí, e eu vejo esse movimento, porque são pessoas que viajam com a gente. Então a economia está se fechando, você vê, a Rendazar fechou, a Sinimbu fechou, a Filó fechou, não tem uma série de empresas aí que eu cheguei aqui, teve um amigo meu que disse que Friburgo é a cidade da latinha. Mas latinha por quê? É porque lá tinha uma série de fábricas que fecharam e não tem mais. A FAO caminhava para ser mais uma empresa que ia fechar. Então, se a FAO fecha, a pessoa fala, mas você mandou embora 200 cobradores. A gente demitiu os 200 cobradores, mas salvou o emprego de outras 550 pessoas. Se eu continuasse como vinha, ia acontecer o quê? Ia ficar todo mundo desempregado. A FAO ia fechar, como tantas outras empresas aí tradicionais fecharam. Essa questão da tecnologia também auxiliou um pouco. Auxiliou muito. É a mesma coisa que você fazer um edital agora para a luz, por exemplo, para a Energisa, se fosse licitar de novo e colocar que a Energisa tem que ter acendedor de lampião. É uma coisa que no passado a iluminação pública era com lampião, a pessoa ia lá e tinha que acender o lampião. Isso não existe mais. É a mesma coisa a questão do datilógrafo. Não existe mais. Ascensorista de prédio. Não existe mais. Por quê? A economia vem mudando, as profissões vão se alterando. Então hoje, telefonista, antigamente, telefonista você ficava, era uma sala com 200 moças ali trabalhando para ligar os fios. Hoje é tudo por computador. Entendeu? Então o que acontece? Telefônica hoje é informatizado. Tudo informatizado. Então a gente chegou aqui, investiu em GPS, em biometria facial, na filmagem nos ônibus. A gente fez um levantamento de todo. Só um parênteses, em filmagem dos ônibus, conta uma história que fez a diferença. Para a gente aqui teve um caso agora recente de um assalto. Assaltaram o ônibus, a gente. Aonde? Acho que foi Jardim Califórnia, não tenho certeza agora. Mas o ônibus foi assaltado, se filmou, a pessoa se encaminhou para a polícia, acho que ele foi detido. E se resolve muito questão de acidente, de queda dentro do ônibus. Há pouco tempo atrás um ciclista ficou embaixo do ônibus ali na Conte Bittencourt. Foi na Conte Bittencourt. O ônibus passou por cima do ciclista. Não, a filmagem mostrou que o ônibus vinha devagarzinho parando no sinal, o ciclista passou bem rápido pela direita, tropeçou, caiu embaixo do ônibus, bateu no ônibus, o motorista ouviu e parou o ônibus. Ele vinha devagar. A filmagem comprova isso. Se não, era mais um processo que a empresa ia enfrentar porque atropelou o ciclista, quando na verdade foi ele que atropelou o ônibus. Entendi. Então a filmagem comprova isso. E oferece segurança para o usuário, que ela inibe os assaltos, inibe a má utilização de gratuidades. O motorista filmado, então evita que ele deixe passageiro a pé, que ele avance sinal, que ele corra demais, porque tudo se vê pela filmagem. E tem a biometria facial, que é aquele equipamento que vem em cima do validador. Então ele faz o quê? Ele fotografa quem está utilizando o cartão. Então se você pegar o cartão da sua tia, por exemplo, tem a foto dela no cartão no registro, mas tira a sua foto. Depois esses dados são cruzados por um programa
e eu recebo um relatório mostrando, olha, o cartão da Dona Maria aqui está andando com outra pessoa, e vem a tua foto. Aí que a gente faz, cancela o cartão e a pessoa tem que vir aqui para reabilitar o cartão. E a gente mostra a foto, olha aqui, ó, você emprestou o cartão para alguém. Para você ter uma ideia. De gratuidade ou não? É cartão de gratuidade. De gratuidade. Mas, por exemplo, o camarada que trabalha numa empresa e recebe o cartão. O Vale Transporte não se tira foto, não é registrado. E ele paga a passagem. Entendeu? Então ele não está prejudicando a população, ele pode estar prejudicando o seu empregador, porque ele pega o vale sem precisar, mas ele não está prejudicando a sociedade, de modo geral. Agora, quando a pessoa não tem direito à gratuidade e viaja sem pagar com o cartão do seu avô, ou de um filho que é estudante, ou de um deficiente físico da família, ela está lesando a comunidade toda. Então ela está achando que é esperta, mas está prejudicando todo mundo. E a gente faz o quê? Cancela. Só hoje se atende aqui às terças e quintas. Só hoje tinha 40 pessoas aqui embaixo. Está lá embaixo. Como você viu? Está lotado aí. Essas pessoas todas, alguém estava usando o cartão delas sem serem elas. Uma senhora estava reclamando que bloquearam o cartão dela e ela não sabe por quê. Aí a gente mostra para ela. Então você mostra para ela o retrato. Quem é essa pessoa aqui? É meu filho. Mas a senhora não prestou o cartão do seu filho? Não, ele pegou sem que eu visse. Então a senhora reclama com ele, porque na verdade quem está fraudando o sistema. E se tiver reincidência? O cartão fica suspenso por 30 dias, numa segunda reincidência por 60 dias, e no resultado final a pessoa será processada por falsidade ideológica, por estar emprestando o documento dela para outra pessoa, por estar fraudando o sistema. É como se fosse. Não vou dizer que é um furto, mas ela está lesando a sociedade. Lembra que a gente falou quanto custa a tarifa? Quanto custa dividido por quem paga. Se essa pessoa tinha que pagar e não está pagando, alguém está pagando por ela. Isso não é justo. A cidade toda, as pessoas têm uma reclamação com relação ao horário de ônibus. Diminuiu-se a quantidade de ônibus nas ruas, ou tudo advém em função do que a gente falou do transporte do trânsito? Tudo é a eficiência, eu te falei. O carro mal estacionado. A gente chegou aqui e tinha 200 ônibus, rodava com 120. Eu tinha 2.000 viagens programadas há 10 anos que eu tinha que cumprir. Eu não cumpria 1.600 por dia. Porque o ônibus enguiçado, tinha engarrafamento. Eu sou fiscalizado pela prefeitura. Só que a nossa gestão... O AMAI? Não, a prefeitura é a SMOMA, Secretaria de Mobilidade Urbana. Entendi. E a de serviços concedidos. Eles andaram uma vez aí, um tempo atrás, aí, fazendo umas apreensões de ônibus antes da sua entrada. O pessoal... Antes da sua entrada. Não, mas na minha entrada já teve também aqui. E eu discuti com o pessoal porque eu acho o seguinte, você quer fiscalizar o ônibus, me fiscaliza na porta da garagem quando ele sai. Agora, quando o ônibus... eu te dar um exemplo, você falou de Santo André, tem ônibus de hora em hora, eu acho. Isso. Então, você imagina, eles fiscalizam o ônibus, param o ônibus com os passageiros ali dentro, fazem todo mundo descer porque o elevador não está funcionando direito, que deu algum problema. As pessoas esquecem que a gente roda na lama, roda no buraco, roda no meio fio alto, o ônibus tem avaria toda hora e a gente conserta. Só que sai, cai no primeiro buraco e enguiça de novo. Tem muito buraco na cidade? Você tem muito buraco? Eu perdi a conta já. Isso atrapalha a suspensão, aumenta o custo. Tem 2 linhas hoje que não estão operando no seu itinerário regular por conta de buracos. Boa Esperança a de Maringá. A de Maringá parece que hoje estão começando lá o serviço, mas ela está há quase 5 meses sem passar por baixo, porque tem um bueiro lá que afundou e não tem jeito. O ônibus não tem como passar. É prejudicada a população. Mas isso é responsabilidade da FAO, o buraco? Não. Entendeu? Então isso que a gente gosta de esclarecer à população. Tem um carro mal parado lá que atrasa a manobra. Então, para te explicar bem como é que é a questão dos horários, o que a gente fez? Fez um levantamento de todos os pontos. Através do GPS, a gente sabe qual é o tempo médio de viagem de cada linha, em cada faixa de horário do dia. A gente pega essas informações de carregamento, incluindo pagantes e gratuitos. A gente sabe quantas pessoas sobem em cada ponto e quantas descem em cada ponto de cada linha. Tem tudo isso assim, mapeado. Sabe os tempos de viagem, sabe, tem a legislação trabalhista que eu tenho que atender
do intervalo de refeição do motorista, o tempo máximo que ele pode trabalhar para não ter uma intrajornada pequena. A gente fez um TAC também com o Ministério Público do Trabalho, atendendo tudo que tinha sido solicitado lá pela Procuradoria. Então o que a gente faz? Pega essas informações, cruza e dá a escala ideal. A gente vai para a demanda que a gente tem. A gente vai e faz ajustes para reclamações, para atender pedido de empresas, de escolas. A gente tem esse cuidado e coloca para operar. Eu tenho controles aqui, eu posso te mostrar que hoje eu tenho cerca de 1.850 viagens programadas por dia. 1.850? E eu consigo cumprir 99,5% dessas viagens. É um índice que o de Londres é de 97,5%. E com um atraso máximo de 5 minutos, eu cumpro 98% delas. Essa pequena margem aí, ela não acontece, não realiza por quê? Então, o que não acontece é o ônibus que enguiça. Eu cheguei aqui e enguiçavam por dia 40 ônibus. Dos 120 que rodavam, 40 enguiçavam. Hoje enguiçam 2, 3. Enguiçam de mecânica. Agora, passar num buraco, arrastar, cair a porta traseira, cair para-choque que caiu no buraco, ficar atolado na lama lá em Rio Bonito ou em Salinas, que o ônibus atola, que tem que esperar às vezes o dia seguinte para conseguir chegar ao reboque no lugar e tirar, ou tem que ir com uma reta puxar o ônibus, que não é apropriado, então ela vai puxar o ônibus, arranca para-choque, empena chassi, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tudo isso é custo que vai para a tarifa. O que você acha da tarifa única? Eu acho que foi uma solução social que se deu em várias cidades, mas que acaba penalizando quem viaja na distância curta. Então, ela é muito boa para quem mora em São Pedro. Você sai de São Pedro, quer fazer a integração para ir para São Lourenço. Olha a distância que é. Você paga R$ 13,95. A distância de Friburgo para Cachoeira, eu acho que é de 30 e poucos quilômetros. É R$ 10 a passagem. Para você vir de São Pedro para cá é a mesma distância praticamente, e você paga R$ 13,95. Então, de novo, é que nem o caso da gratuidade. A tarifa única, ela faz com que uma pessoa que vai andar 1 quilômetro pague o mesmo que uma pessoa que anda 50 quilômetros. Isso é correto? Não. O certo é a pessoa pagar pelo trecho que ela roda. Entendeu? Olha, se eu roda uma distância pequena, mas, por exemplo, a Olaria Conselheiro arrecada muito mais do que Lumiar, do que não, sem dúvida. Só que esse pessoal paga uma passagem mais cara para compensar o pessoal de São Lourenço, de Salinas, de São Pedro, de Lumiar, que é uma distância maior. Entendeu? Então acaba ficando uma tarifa média cara, porque foi um conceito que foi introduzido para fixar os moradores na sua região. Então, sua opinião do retorno da integração na rodoviária no centro da cidade? Eu acho que vai ser um retrocesso muito grande. Eu junto com a questão do cobrador, que é outro retrocesso muito grande, só vai impactar na tarifa. Não vai resolver o problema do desemprego, mas vai impactar na tarifa para todo mundo. O que vai aumentar talvez o desemprego, porque impacta na tarifa. A rodoviária, se gastar um dinheiro para voltar ao que era antes, eu acho que, pelo funcionamento, como se hoje tem bilhetagem, tem cartão, te facilita muito. Porque antes você tinha que entrar com o ônibus de frente, dava ré, aí tinha que ser isolado, tinha que ter um monte de operadores ali em volta. Hoje o nosso pessoal trabalha com um tablet na mão para dar informação de horários e a coisa ela flui muito rapidamente. Para você ter uma ideia sobre questão de custo e quantidade de ônibus. A gente chegou aqui, um ônibus ele rodava em média 12 horas por dia. Tá? E o empregado nosso trabalhava 6 horas em média por dia. O que a gente fez? Hoje eles trabalham 7 horas por dia e o ônibus roda 16 horas. Ou seja, esse ônibus está rodando mais tempo, a gente fazia a manutenção toda de dia. Hoje a maior parte é feita de noite. Tudo para quê? Para com menos ônibus eu conseguir atender ao maior número de viagens. Eu tenho muita eficiência nisso. Eu não preciso ter... Se eu consigo prestar um serviço com 140 ônibus e com 540 empregados, isso tem um custo. Se eu for prestar o mesmo serviço com mais 30 ônibus e mais 300 funcionários, só aumenta o custo, mas não aumenta a quantidade de pagantes. Então fica uma tarifa mais cara. O que a gente tem que fazer? Tem que economizar. Entendeu? Tem uma pergunta que eu faço muito ao pessoal, o pessoal reclama da tarifa. Uma coisa fácil você perguntar, você acha que a tarifa do ônibus é barata? Você vai dizer que não, é cara. Eu te pergunto, você quer que a conta de luz suba? Não. Você quer que a conta da água suba? Não. Você quer que a cesta básica suba? Não. Você quer que o remédio suba de preço? Não.
Você quer que o teu salário aumente? Você quer. Sem dúvida. Ninguém quer que o ônibus aumente também, só que as coisas aumentam não porque a empresa queira aumentar, porque vai ter mais lucro, isso aqui. Lógico que a gente trabalha visando o lucro, só que o nosso lucro já está previsto dentro da planilha de tarifa. Ele já está lá, é só a gente executar. Hoje todos os vereadores têm a planilha na mão. Eu fui vereador, a gente tentava e era igual o disco voador. Ouvia falar, mas nunca viu. Eles não me pediram, eu enviei para os vereadores todos. Entra o quê? Pneu, entra combustível? Tudo. Pneus, peças e acessórios. O preço do ônibus, quanto mais novos são os ônibus, mais prestação eu pago. Então eu tenho um impacto maior na tarifa, ele me reduz gasto com manutenção, mas aumenta a prestação. O ônibus com ar-condicionado, ele consome 20% a mais de combustível. E isso trocar a matriz energética? De óleo diesel para gás? Pode? Qual a complicação hoje? Eu vou colocar gás, vou abastecer aonde? Que Friburgo ainda não tem uma rede que venha lá de baixo de... Em 2000 eu fiz essa proposta, colocar gás, posto de gás aqui. Eu lembro que eu fiz uma entrevista na Serra Mar na época e um monte de pessoas, inclusive o jornal local, fez pilhéria em função do que eu falei. Mas hoje a gente vê que o posto que chega a carreta ali, para os cilindros. Mas para abastecer os ônibus aqui, cada ônibus são uns 10 cilindros mais ou menos por dia que ele vai consumir. Então são 140 ônibus a 10 cilindros, são 1.400 cilindros. O custo do gás fica inviável para isso. E outra coisa, para quem for vender esse equipamento depois, se ninguém trabalha com gás, o que a gente tem que fazer? Tem que utilizar aquilo que o ônibus, tenha aproveitamento depois. Então as pessoas falam, coloca o ônibus elétrico. Sim, mas e depois? A gente faz o que com o ônibus? E tudo isso... O elétrico hoje ele anda com aquela fiação ou ele tem bateria? Tem bateria, mas ele não tem autonomia. Então, de quanto tempo? Ele vai rodar em 4 horas no máximo. Então, a cada 4 horas ele tem que parar. Tem que ter um sistema solar, né? Para abastecer. O sistema solar não tem sol o suficiente para movimentar o peso do ônibus. Então, por enquanto, a matriz que é mais barata ainda para a tarifa, para o impacto na tarifa, é o óleo diesel. Apesar de todos os aumentos que vem tendo aí. Entendeu? A gente aqui teve o cuidado de trocar o tipo de combustível que é utilizado. Você usava o óleo S500, que dá uma fumaça negra muito grande, que é mais poluente. Mas daria mais potência, daria mais vida? Não daria, só polui mais. A gente hoje está usando o S10, que é mais apropriado para os motores eletrônicos. A gente consegue ter um consumo menor e a emissão de gás, você pode ver, antigamente eu cheguei aqui para usar lenha, o pessoal brincava. Hoje você não vê mais nenhum. Não existe mais isso. Na rua passando, pode ter eventualmente um defeito que deu momentâneo, mas não o ônibus que roda o mês inteiro soltando fumaça negra. Aquele cidadão, aquela cidadã que nesse momento nos dá o privilégio de estar sintonizado na minha, na sua, na nossa TV do Povo, e eu queria que você respondesse para ele e para ela o seguinte: por que ele tem que deixar o carro, por que ele tem que deixar a moto em casa e andar de ônibus? O transporte coletivo o nome já diz, é bom para a coletividade, entendeu? Então, os grandes centros urbanos, as cidades mais modernas, privilegiam o uso do transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Eu vou te dar o exemplo de Nova York. Acho que é a cidade das mais ricas do mundo que quase ninguém tem carro. O cara tem o carro na garagem às vezes, mas na casa do pai e do irmão que mora no subúrbio, porque o estacionamento é muito caro também no centro. E as pessoas andam de metrô, andam de ônibus, andam a pé, andam de bicicleta, para os deslocamentos pequenos, porque o carro é mais no final de semana. Navegar é preciso. Isso faz o quê? Friburgo aqui, todo dia é um estresse. Você vai para o centro, eu cruzo a cidade, eu moro na Ponte da Saudade e venho para cá todos os dias. Engarrafamento vindo, engarrafamento voltando, as pessoas estressadas, porque numa cidade como essa, você demorar 1 hora para fazer Conselheiro ou Olaria, é tempo demais, é uma viagem para 15 minutos. Mas você leva 1 hora por quê? No passado já se levou 15, 20 minutos. Tem espaço vazio no ônibus? Espaço vazio é um negócio que deixou de ser feito, é um passageiro que podia estar andando ali, que está andando de carro. Como é que é isso? Hoje faz o quê? Para um ônibus rodar, ele tem um custo. Então o que a gente procura fazer? Otimizar, não adianta, as pessoas às vezes reclamam, porque a pessoa olha muito a questão individual. Isso. Mas eu preciso de um horário às 4 da manhã.
Pô, mas às 4 da manhã só tem aquela pessoa para ser transportada. Custo-benefício. O custo, então, isso tem um custo. Se eu mando o ônibus lá para transportar essa pessoa, esse custo vai para a planilha. Então, uma passagem que é muito cara. O que a gente faz? Trabalha vendo o atendimento seja melhor para todo mundo. Se tem um bairro que tem 6 horários, por exemplo, durante o dia, aí tem uma pessoa que não está satisfeita com o horário, que ela quer sair mais tarde de casa, ou quer vir mais cedo para casa no final do dia. Aí nos pedem para que a gente mexa no horário. Só que se eu mexo naquele horário, eu não consigo mexer em um horário, porque o ônibus dá 6 viagens. Então, ele tem que ir e voltar dentro daquela grade. Se eu antecipo a primeira viagem, eu vou antecipar as outras 5 viagens do dia. Eu mexo em tudo. E às vezes, para atender uma pessoa que reclama, eu prejudico 4, 5, 6. Eu tenho um caso de Salinas, que os produtores rurais querem uma tabela de horários. Os estudantes querem outra tabela de horários. E o pessoal que vem para o centro quer outra tabela. Só que é um ônibus para atender todo mundo, é uma linha só. Como que eu concilio isso para atender a todo mundo? Fica difícil. Coloca mais ônibus. Mais ônibus, mais custo, mais engarrafamento, mais problemas. Então o que a gente tem que entender como funciona esse mecanismo de planejamento e ver que, olha, tem regiões que não dá para ter ônibus. Te dou o exemplo uma grande malha urbana, por exemplo, o Rio de Janeiro. Ele tinha que ter mais trens, que é um transporte de grande massa, cair para o metrô, que é um de grande massa já reduzido, depois tem que ter os BRTs, depois tem que ter como é que chama, esqueci agora, que é o... VLT? O próprio VLT ou o ônibus que passa em corredor segregado sem ser o BRT, que eu esqueço agora a nomenclatura, e depois até o carro de passeio. Tem determinados morros que tem que ter uma van para fazer o atendimento, porque não dá para um ônibus subir. Então isso tudo tem que ser estudado, tem que ser dimensionado, e a gente não pode ser refém da questão política, do querer atender a todo mundo, do fazer o melhor, do implicar com a empresa, do brigar com a OB. A sociedade tem que se reunir, as entidades empresariais, as entidades políticas, as empresas, a população, associações de moradores, todo mundo sentar, ter um conselho, uma agência municipal que regulamente isso, que se estude a cidade que se quer. Porque eu não posso resolver o problema da FAO sem resolver o problema do estacionamento no centro. Quando eu criei essa comissão lá na Câmara de Mobilidade Urbana de minha autoria, o objetivo era esse, que tivesse um estudo onde pudesse fazer essa integração. Mas tem que ser uma coisa que ela tem que ser técnica, ela não pode ser política. Porque acontece o quê? É difícil para o político que vive do voto, que depende do voto, ele chegar e contrariar. Olha, tem pessoas pedindo uma linha naquela comunidade que tem atrás do morro ali, por exemplo. É impossível atender. Mas tem vereadores que pedem, tem associação de morador que pede e reclamam que a FAO não atende. Mas é porque é impossível atender. Então o que a gente tem que ter? Tem que ter uma agência que seja técnica, tá? que as pessoas entendam, tenham formação em transporte, se for no caso da Águas de Nova Friburgo, tenham formação em química, em logística, em hidráulica, esse tipo de coisa, para que entendam o problema e calculem e discutam a questão tecnicamente. E quando entra o viés político, infelizmente, as pessoas começam a puxar para um lado ou a puxar para o outro e se perde de vista o que é o melhor para a cidade. Então você tem que pensar, olha, eu vou contrariar quem estaciona na Alberto Braulio para dar preferência ao transporte coletivo, para ele, ao invés de andar a 4 por hora, andar a 12 por hora. Eu vou te dizer uma coisa, se o ônibus durante o dia, rodando 16 horas, ele dá 10 viagens, que ele roda aí numa média de 15 km por hora. Se ele rodasse a 20 km por hora, a cada 4 ônibus que eu tenho em operação, eu poderia tirar um. Eu ia reduzir custo, ia dar o menos serviço, porque o ônibus ia dar mais viagens. Aí o passageiro ia falar assim, se eu for de carro, eu demoro meia hora e não tenho onde estacionar. Mas se eu for de ônibus, eu vou demorar só 20 minutos e não preciso me preocupar com o estacionamento. E eu tenho ônibus na volta. Então, você passa a ter uma preferência por transporte coletivo, porque ele passa a ter qualidade. Mas se você está preocupado em não mexer em nada, todo mundo reclama do ônibus. Hoje tem reclamações que atrasou 5 minutos o horário.
Por quê? A gente explica, olha, atrasou porque engarrafou, porque caiu uma moto, teve um acidente, teve um problema, porque choveu, a gente tem que andar mais devagar, porque as ruas são de paralelepípedo, são de barro, não posso correr, não derrapo, tem um acidente. Então o que acontece? Isso tem que ser divulgado para a população tem que entender, tem que participar do debate e tem que se preocupar com a sua cidade. Agora, se eu quero passar a Conde pelo Alberto Brown e tem uma fila tripla ali de carros de passeio estacionados com alerta ligado, que estão transitando. Como que eu vou resolver isso? Depende da FAO? Não. Depende da vontade de se ter uma cidade moderna, de se ter uma cidade que se privilegie a mobilidade urbana, que se trabalhe essas questões a sério, sem demagogia, sem o viés político, sem o pensar no voto. Então tem que ter esse entendimento de parte da população, que nós temos aqui na FAO, que o nosso projeto não é para 1 ano, para 2 anos, para 4 anos. O nosso projeto é ter uma empresa aqui que participe da licitação que está rolando agora, ganhar esses 10 anos, prorrogáveis por mais 10 anos. Nós temos investimentos aqui pesados e a gente quer permanecer, mas trabalhando como a gente trabalha hoje, com total transparência, com as portas abertas, com os dados à disposição de todo mundo e prestando um bom serviço. Se engana quem da população, a FAO presta um mau serviço. As pessoas falam como se a gente prestasse um mau serviço de propósito. Não, quem é que gosta de ouvir reclamação? Ninguém gosta. Então a gente trabalha para não ter reclamações. E te digo, todas as reclamações que são recebidas passam aqui pela minha mão. Eu vejo todas, uma boa parte sou eu que respondo, até pessoalmente. Convido as pessoas para conhecerem a garagem, para ver como funciona. Então, o que a gente tem que pensar? Tem que pensar grande, tem que pensar no futuro da cidade, nos próximos 200 anos. Senão, todo mundo reclama que está ruim. Mas qualquer mudança que você vai fazer, as pessoas não querem que mude, porque acaba com o privilégio de um ou com a vantagem de outro, ou simplesmente com os hábitos e costumes que a população já tem. Então, tem uma frase que diz, né, para se fazer uma omelete tem que se quebrar os ovos primeiro. Então, é uma coisa que deveria se fazer aqui, quebrar certos paradigmas, quebrar certos conceitos e se buscar uma cidade moderna, uma cidade que incentive o transporte coletivo, que dando velocidade na ida e volta para a casa das pessoas, faça com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, que atraia para cá mais moradores, mais investidores. Uma coisa que eu reclamo também, Marcos, as pessoas falam, esse pessoal que veio de fora, esse pessoal que veio aqui para ganhar dinheiro em Friburgo, para lesar a população. Eu te faço uma pergunta, Friburgo é a cidade do quê? Qual é o slogan da cidade que você vê no anúncio da prefeitura? É a Suíça brasileira, a cidade de todos os povos. A cidade de todos os povos. Então, as pessoas vieram de fora para investir em Friburgo, para se instalar, para gerar empregos, para recolher impostos. Quem fala isso é porque desconhece. Não, mas então tem pessoas que falam, esses empresários que vieram de fora, a empresa era boa quando tinha os empresários daqui. Infelizmente, quando tinha os empresários daqui, eles não conseguiram segurar essas mudanças que houveram, que acabaram com a empresa, quebraram a empresa, eles tiveram que vender. Veio um outro grupo que não conseguiu se manter também e veio esse agora para investir e está discutindo, está fazendo um excelente trabalho, superando desafios, como diz o nosso slogan. Foi um grande mestre aí da comunicação que criou esse slogan. Que a gente aqui o que faz é isso, é superar desafios todos os dias. E a gente às vezes escuta, esse pessoal veio de fora para tomar o dinheiro de Friburgo. Poxa, a gente chegou aqui, já investiu 40 milhões de reais, colocou ônibus novos, gera empregos, recolhe os impostos, colocou tecnologia, participa de todos os eventos, de audiências, de tudo. A gente vive a cidade e ainda é tratado como forasteiro. E o pessoal esquece que as pessoas que reclamam, um tem sobrenome árabe, outro tem sobrenome italiano, outro tem sobrenome espanhol, outro tem sobrenome português. Ninguém que reclama se chama Birajara, Iracema, tem nome de índio, que era quem tomava conta de Friburgo há 500 anos atrás. Então tem essa xenofobia com a FAO também. Então a gente não entende como que um grupo que chega para investir na cidade, para melhorar a cidade, para fazer com que a cidade tenha condições de ter um transporte melhor, é tratado dessa forma. E enquanto isso, empresas fechando, portas fechando aí, comércio fechando, o shopping da cidade ali, o Shopping Friburgo, você vai, metade das lojas
estão com as portas fechadas. Então, aonde essa cidade quer chegar? Entendeu? Quer estimular o que é ruim, quanto pior, melhor, que aí eu posso falar mal de todo mundo e me elejo com mais facilidade. Eu acho que não é isso que a população quer, não é isso que a população merece. Eu acho que a população precisa de empresários e de políticos, de pessoas que trabalhem pela cidade, que não olhem o seu projeto pessoal, que olhem para Friburgo e trabalhem para que Friburgo possa crescer, possa se recuperar, possa superar. Ela já deu prova de grande superação quando foi a tragédia e pode ir muito mais, muito mais além, mas depende de que as pessoas que comandam a cidade, que pensam a cidade, que discutem a cidade, trabalhem de maneira proativa, que esqueçam as rivalidades, as brigas, os interesses pessoais e trabalhem pela cidade. É isso que eu sinto falta aqui. Estou falando agora não como Paulo da FAO, como Paulo cidadão de Nova Friburgo. Aqui eu moro, aqui eu pago imposto, aqui minha filha estuda, aqui eu vou ao mercado, aqui eu vou ao médico, aqui eu assisto televisão, aqui eu desfilo na escola de samba, aqui eu adoto cachorro, aqui eu faço um monte de coisas. Com relação a essa questão da licitação, não está muito claro para a população como está esse andamento para poder se fazer. Porque a licitação ela vem sendo conduzida pela prefeitura. A prefeitura lançou, acho que há 2, 3 meses. A antiga foi feita... tem 10 anos. A empresa enviou para a prefeitura as suas sugestões. Então, o que eu queria até destacar nisso? Uma preocupação nossa, você falou há pouco do subsídio. A tarifa está cara. Eu vou te dar exemplo de São Paulo, por exemplo, de Brasília, de Campos, de Maricá, Macaé. Existe um subsídio do município. Para deixar bem claro, é um dinheiro que o pessoal complementa. Por quê? O pessoal, a prefeitura. A prefeitura, o governo do estado, tem alguém que complementa. Por quê? Se você olha, custa, a passagem tem que ser R$5, mas eu considero, em Maricá é R$7 a passagem. São Paulo passa de 7, em Belo Horizonte é mais de 7, Brasília... Com subsídio? Não, isso é quanto custa. Só que a passagem é 4. Por quê? O governo de São Paulo, para cada R$1 que é cobrado do passageiro, eles colocam mais outro real. Entendi. Para manter o sistema. É um sistema muito bom, mas tem o subsídio do governo. Uma coisa que chamou a atenção da gente, no pré-edital constava lá, as gratuidades serão pagas pelo pagante da passagem, ou seja, vem um edital novo em que prevê que você vai continuar a pagar a passagem de quem tem mais de 60 anos, do deficiente físico, dos estudantes. O pagante é que vai custear esse serviço. A sugestão da FAO foi que fosse colocado lá. Será custeado pela tarifa ou através, tivesse mais uma linha, ou através de subsídios ou fontes de custeio a serem estabelecidas no orçamento da prefeitura. Por quê? Existem verbas, tem um fundo de compensação tarifária, que é a lei complementar número 78, em que esse valor não é repassado. Eu vou te dar um exemplo de desoneração tributária que podia ser dado aqui. Tem a outorga. O que é a outorga, por exemplo? É um valor pago mensalmente pela empresa que vence a licitação, como se ela pagasse uma prestação à prefeitura por estar operando aquele serviço. Para ficar claro, a prefeitura tem a obrigação de operar. Como ela não faz, ela terceiriza e cobra da gente um valor de outorga. Pois bem, esse valor de outorga pesa na tarifa, porque ele não é pago com dinheiro, ele é pago com dinheiro da FAO, que só recebe dinheiro da tarifa. O ISS, ele tem que compor esse fundo de compensação, é 3%. Então, 3% do valor da passagem paga e mais a outorga, que eu acho que os dois somados dão 5%, esse valor é devolvido para a prefeitura. Para utilizar aonde? Deveria ser no fundo de compensação tarifária. É como se eu te desse 5% e você desse um desconto na tarifa de 5%. Entendi. Só que na prática eu dou o valor para a prefeitura, mas ela não o repassa para a modicidade tarifária. Já foi conversado com o atual prefeito sobre essa questão? Foi conversado, nós levamos já para ele, para a equipe dele, várias sugestões, encaminhamos as nossas sugestões para a licitação também. Ele é engenheiro, é um cara experimentado. Mas aquele negócio, a gente tem que discutir a coisa tecnicamente, não politicamente. Então, olha, eu não concordo em dar aumento de tarifa para a população. Tá bom, mas só que existe um contrato em vigor, dizem, todos os anos é previsto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato anual.
Então todos os anos tinha. Em 10 anos de contrato, acho que a FAO teve aumento em 4 anos, em outros 2 foi na Justiça. Isso tem que ficar claro para a população. Para se reduzir a tarifa, pode ser dado subsídio. Existem fundos aí para custeio do transporte do estudante, existe o ISS, existe a taxa de vistoria. Você tem conhecimento se já houve esse subsídio? Que a gente lembra um prefeito na história recente que ele falava que ele subsidiava as passagens dos estudantes gratuitas. Tá, mas era prefeito de onde? Daqui. Então ele faltou com a verdade. O único prefeito que eu peguei aqui foi o Renato Bravo, então, mas que nunca disse isso. Eu estou aqui tem 2 anos. Entendi, mas eu digo assim, no histórico da empresa você não tem não sei essa te dizer, eu posso falar da empresa do dia 12 de maio de 2017 para cá, que é o dia que a atual gestão assumiu. E tem uma série de compromissos que a gestão anterior tinha assumido, com o Ministério Público, com A, com B, que nós procuramos honrar, procuramos cumprir. E pagamos aqui impostos atrasados, uma série de coisas aí por conta do contrato que foi feito quando o atual grupo adquiriu a empresa. Entendi. Nunca houve proposta de compensação, nada disso? Não houve nada disso. Foi até proposta nossa já à prefeitura que fosse feita uma compensação, alguma coisa. Tenho certeza que o prefeito deve estar estudando isso, tá? Porque nós levamos muitas propostas. São processos públicos que também estão na prefeitura. Entramos lá com as informações, com solicitação do reequilíbrio econômico-financeiro, demos sugestões de regulamentações de leis, demos sugestões de fontes de custeio, cobramos a questão desse fundo de compensação tarifária. Para quê? Buscando, mais uma vez, a modicidade tarifária. Eu tanto trabalho aqui para reduzir os custos e poder baixar o preço da tarifa, quanto entendo que a prefeitura também deva fazer. Há a possibilidade de baixar o custo da tarifa, então? Ao invés de, por exemplo, no ano que vem, se fizerem o que vocês pedirem, ao invés de vocês pedirem aumento, vocês podem pedir para que diminua? Só para eu entender. Eu nunca peço o aumento da tarifa. O que é previsto no contrato é a revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Entendi. Entendeu? Para operar o sistema custa tanto. Eu apresento os números e apresento a quantidade de pagantes. Tudo aumenta. Diminui o número de pagantes ou mantém o aumento? Diminui o número de pagantes, aumenta o de gratuidades e os custos aumentam. Você vê essa polêmica agora com o custo do óleo diesel. A greve que houve aí no 10 centavos no país. Aumentou o diesel. Aumenta. Eu só posso repassar esse aumento uma vez por ano. Aumenta o salário do pessoal, aumenta o combustível, as peças aumentam, os pneus. Eu só posso fazer esse reajuste uma vez por ano. Nós chegamos aqui em maio de 2017. Já havia a tarifa sendo dada em março. Depois disso, os salários já aumentaram 7% em 2017, aumentaram 3% em 2018. O preço do óleo diesel disparou, o preço de pneu aumentou, o preço do ônibus aumentou, o preço das peças aumentou, a quantidade de pagantes diminuiu, que são um fenômeno do país inteiro, não é só de Friburgo, só que aqui a quantidade de gratuidades aumentou em 150 mil por mês. Eu perdi 150 mil pagantes em 2017 e acrescentei 150 mil não pagantes gratuitos, que foi a gratuidade dos 60 a 64 anos. É aprovada na Câmara? Eu te digo que a FAO, atualmente, se essa lei fosse cancelada, poderia reduzir o preço da passagem em 50 centavos, que ela pagaria o custo. Por quê? Se com essas medidas todas que a gente vem tomando, a prefeitura dando subsídio para o estudante ou para o deficiente físico, alguma coisa assim, ou ao invés de dar o repasse que ela deve dar, temos um processo na justiça cobrando isso da prefeitura, ela deu um repasse menor, tudo é conversado, tudo é feito acordo, com total transparência, com a Procuradoria, com a Justiça, com o Ministério Público. Aqui nada tem caixa preta, tudo aqui é amostra de todo mundo. Se fizer uma composição, a gente não quer aumentar a tarifa, mas vamos dar um subsídio para os deficientes físicos, vamos dar um subsídio para os estudantes, alguma coisa assim, vai entrar ali. Eu recebo tanto dos pagantes, recebo tanto de subsídio, custa tanto. Na hora de fazer a conta, o subsídio é abatido, a tarifa fica menor. Então, se a gente conseguir continuar investindo na modernização da empresa, na otimização da operação, se eu puder com menos ônibus prestar o mesmo serviço,
tendo mais velocidade nas vias. Com tudo isso, se caminha para reduzir a tarifa. Mas reduzir a tarifa dando um transporte de qualidade. No Brasil inteiro vem tendo problema. Acho que eu te passei um filmezinho falando sobre essa questão. O caos vem se anunciando. Cada vez a passagem está mais cara, menos pessoas andam, não se renova a frota, não se compra pneu e vai se sucateando. Vou te dar o exemplo do Rio de Janeiro. Eram 47 empresas há 3 anos atrás. Hoje já fecharam 14. A Real, que era a proprietária da FOL, entrou semana passada em recuperação judicial e hoje a aviação Transporte Vila Isabel, de manhã teve greve já de funcionários. Estão o 13º do ano atrasado, sem receber cesta básica, sem receber salário. É isso que o político quer? Acabar com o sistema para botar vans, botar milícias, botar bagunça na cidade? Ou se quer ter um sistema como o de Curitiba, que funcione? Então é isso que tem que ser discutido. Lá são quantas empresas? Óbvio que lá é muito maior do que aqui, tem milhões de pessoas. Eram 47 empresas no Rio, hoje tem 33. Entendi. 33, mas eu digo em Curitiba. Eu não sei te dizer que lá são consórcios, mas deve ter em torno de umas 12 aqui. Trazendo para cá, qual a melhoria que você queria e vai conseguir implantar que com certeza fará diferença, marcará a sua administração? A primeira coisa que a gente fez aqui foi o cuidado com a empresa, com a renovação de frota, limpo, com a transparência que é dada. A FAO era uma empresa fechada, ninguém conhecia o que se passava do portão para dentro. Hoje ela é uma empresa aberta para a comunidade, aberta para a imprensa, aberta para os políticos, formadores de opinião. É uma empresa que vai para o debate. Quem critica já veio aqui visitar? Muita gente veio e te digo uma coisa, quem chega aqui, conhece a empresa, vê como ela funciona, sai até reclamando. Eu vou te dar um exemplo, o Zuri Maurer. É um grande apresentador, grande tricolor, um abraço. Ele é uma pessoa que sempre nos traz críticas. Ele chegou aqui conosco, conheceu o funcionamento da empresa, as portas foram abertas, ele veio, conheceu como funciona a manutenção, como funciona. Porque o Zuri, a formação dele é engenheiro. Ele é engenheiro e ele é um camarada crítico com relação às atitudes. Fui várias vezes ao programa dele, é a primeira vez que eu estou falando contigo, mas já fui mais 6 vezes lá no programa dele. Zuri, e ele passou sempre... a perna então. Então 6 vezes? Primeiro. Então, ele convidou primeiro, foi o primeiro. Ele convidou mais vezes. Se convidar mais vezes, eu quero empatar com ele. Se convidar 10 vezes, eu vou 10 vezes, vou dia sim, dia não, se precisar, em qualquer programa, na rádio, TV e tudo. Mas o que a gente fala? O grande ganho que você perguntou é essa transparência, é essa ligação com a população, essa forma de ver a cidade, de querer trabalhar pelo melhor da cidade, porque a empresa é só uma engrenagem dentro dessa máquina. E se a cidade não funcionar bem, a empresa não funciona. A engrenagem emperra. E a cidade emperra. A cidade emperra. O que a gente quer? Que é uma cidade moderna, dinâmica, que funcione, projetada para o futuro. Não uma cidade que viva do passado, com os conceitos do passado. A gente tem que fazer o seguinte. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, tenho avó ainda. São quantos? Eu tenho 4 filhos. Qual a idade deles? A mais nova tem 14, a mais velha 29. Maneiro. Então, tem tricolor no meio? Não, todo mundo família, graças a Deus. Então tá bom. Todo mundo teve uma boa formação. Mas estão estudando, né? Estão estudando, não. Isso. Vai adquirindo cultura. Mas fica tranquilo que isso. Vai adquirindo cultura. Ninguém é tricolor, não. Graças a Deus a gente soube educar bem a família. Nada contra os tricolores, entendeu? Também nada a favor. Então, o que acontece? Eu passo para os meus filhos, eu aprendi muito com a minha avó e ainda aprendo com meus pais, que são vivos, estão aí firmes e fortes. Uma bela formação de arquitetura. Entendeu? Então, fez aonde? Na UFRJ. Então, tudo aquilo que eu aprendi, eu passo para os meus filhos. Eles têm uma visão moderna, mas entendem todo o processo. Eu continuei aqui em Friburgo e agradeço muito ao Zuri, ao professor Jorge Carvalho, ao professor Hamilton Werneck, e outras pessoas aqui, ao Lendrube, esse pessoal todo, que me ensinaram como é Friburgo, o histórico, como começou Friburgo, como se desenvolveu, quem foram os grandes empresários, a influência de cada povo aqui dentro da cidade, por que a avenida se chama Alberto Braune, por que
que o bairro aqui é Conselheiro Paulino, quem foi o Barão de Nova Friburgo. Então foram me ensinando e eu sou curioso, eu vou perguntando, mas por que isso? Mas por que aquilo? Não adianta a gente vir para cá para fazer um sistema de transporte sem entender a cidade, sem entender o histórico. Mas é preciso... A conjuntura toda para chegar nos dias atuais. Tudo na vida. Para você fazer um projeto de arquitetura, você tem que saber o seguinte: eu tenho esse terreno, tenho esse desejo do cliente, tenho essa legislação, tem essa verba disponível, tenho essas possibilidades para desenvolver esse projeto. Como é um projeto de arquitetura, é um projeto de administração, é um projeto para essa empresa, é um projeto para a sua TV. Você tem que fazer o quê? Você tem que conhecer o passado, tem que entender o histórico que te trouxe até esse momento e tem que projetar o futuro que você quer. E aí você tem que trabalhar para isso, mas conhecendo de onde você vem, quem você é e para onde você vai. E foi isso que a gente fez aqui na FAO, que eu acho que vai ser o nosso grande legado. A gente entendeu os 68 anos, na época eram 67 anos, que a empresa teve, como que ela funcionava, quais as relações com as comunidades, com as associações, com políticos, com A, com B, com C, com a imprensa, como que ela se situava, como que ela vinha funcionando. E a gente projetou: eu quero uma empresa top de linha, uma empresa que seja referência como empresa de ônibus para o país inteiro. E estamos trabalhando nisso. Apesar das dificuldades todas que a gente enfrenta, estamos superando esses desafios. Estamos há 2 anos sem tarifa. Não tivemos greve de funcionários. Você desce aqui agora e pega qualquer funcionário meu e pergunta como é trabalhar na FAO. Pode ter um ou outro insatisfeito? Pode. Na nossa casa, tenho 4 filhos, tem uma vez que não está satisfeito comigo, um ou outro, a gente briga, discute tudo, a coisa é dinâmica. Então, o nosso legado é querer fazer dessa empresa uma referência. Contrariando os interesses de algumas pessoas, sim, eu faço transporte coletivo, eu não posso atender ao desejo individual de cada pessoa, tem que atender à coletividade. Eu sei fazer um transporte muito melhor do que a gente tem aqui? Sei. A gente sabe fazer o transporte. No meu currículo tem implantação de BRT, implantação de IUCAD, tem muitas horas de estudo, tem viagens técnicas, tem tudo. Então, eu não cheguei aqui porque fui contratado, foi porque pela qualificação e os acionistas da empresa, todos têm a mesma qualificação profissional, são empresários, já vêm de segunda geração, que os pais já tinham empresa de ônibus, são pessoas que estão no mercado aí há 50, 60 anos. Bacana. Entendeu? Então conhecem muito daquilo que estão fazendo e estão fazendo dessa empresa aqui um modelo de gestão para toda. Eu duvido que alguma empresa de ônibus do Rio de Janeiro, pelo menos aqui, para não ir muito longe, tenha um sistema de comunicação que nós temos hoje com os clientes e que está em fase de aprimoramento, de divulgação. Então esse é o nosso legado. A gente tem feito o melhor que a gente consegue dentro das limitações que a gente tinha. Estamos trabalhando aí junto à Prefeitura, estamos com ação contra a Prefeitura para conseguir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que vai permitir a gente investir em mais frota nova, melhorar os equipamentos da empresa, melhorar o sistema de informação para o usuário. Então tudo isso a gente vem trabalhando, mas como eu disse, a FAO não resolve o problema sozinha. Se não houver uma mudança na forma de se encarar a mobilidade na cidade, a cidade vai dar um nó que aí será uma verdadeira democracia na cidade, porque quem estiver no ônibus, quem estiver a pé, quem estiver de bicicleta, quem estiver no Mercedes, o último tipo, quem estiver no Chevette velho, e quem estiver no Mercedes da FAO? Não, como está hoje, vai ficar preso no mesmo engarrafamento. O que a gente quer é que o Mercedes da FAO tenha preferência, porque é ele que leva a massa trabalhadora, é ele que leva a molecada para a escola, é ele que leva os velhinhos para o hospital, é ele quem leva, porque quem anda com a gente é que não tem carro. Se todo mundo sair do ônibus e colocar carro ou moto, aí você já imagina o caos que vai ser na cidade. Isso. Bacana. Eu quero parabenizá-lo pela formação. Aqui. Falou bem. Pela formação, principalmente pela sua experiência e a sua maneira de pensar a Friburgo Auto Ônibus, a sua maneira de pensar com relação à cidade. A gente que anda a cada canto desse município sempre ouve algum tipo de elogio ou algum tipo de crítica, mas com certeza a sua entrevista
ela é elucidativa com relação a vários pontos que são de dificuldade no entendimento do povo friburguense. Então eu peço a você que sintonizou a TV do Povo, primeiro agradecê-lo, mas que possa, se não acompanhou essa entrevista por inteiro, procure no YouTube ou então na nossa programação, porque fica claro, principalmente a vontade de acertar, o bom caráter, a boa formação e levar um transporte de qualidade para o nosso povo e para a nossa gente. Conforme o Paulo, que tem o nome de Valente, já não é à toa, seu sobrenome, disse, há no site da FAOL os WhatsApps, os números, para que vocês possam, em cada linha, fazerem as suas reivindicações. O que faltou você falar? Não, nada. Acho que eu falei até bastante, esperava ser uma conversa muito mais rápida, mas muito à vontade de conversar contigo, porque eu sei a representação que você tem na cidade, sei o seu papel dentro da história de Nova Friburgo aqui, o trabalho que você desenvolveu como vereador. Como eu te disse, eu pesquiso a cidade, a gente pesquisa os personagens e as pessoas, e te agradecer pela oportunidade, pelo espaço que você está abrindo aí para a gente, e te falar que a gente está aqui sempre à disposição sua e da população toda aí de modo geral. Quem quiser visitar aqui a FAOL, é só entrar no site, mandar um e-mail para ouvidoria@faol, marcar com a gente recebe aqui, mostra a empresa, mostra como funciona, tira as dúvidas e a gente quer ser a empresa de ônibus de Nova Friburgo. Como sempre foi nos últimos 69 anos, ano que vem a empresa faz 70 anos e a gente quer ficar mais 70 anos aqui prestando um bom serviço. FAOL superando desafios. Nova FAOL superando desafios. Parabéns. Obrigado, Marquinhos. E com estas imagens, agradecendo ao Paulo Valente, a gente vai terminando mais esta transmissão. TV do Povo, a lente da verdade. Como foi citado, vamos ouvir o depoimento do nosso amigo Zuri. Bem, após essa entrevista muito esclarecedora, concedida por Paulo Valente, diretor da Nova FAOL, a TV do Povo, a quem congratulo pelos excelentes trabalhos que vem desenvolvendo, sempre levando informação de utilidade pública para o cidadão, que é justamente o que ele precisa para buscar os seus direitos, conhecer os seus deveres e aí promover a transformação que a sociedade precisa. E aí quero congratular o companheiro, colega de profissão Marcos Medeiros, ilustre e sofredor tricolor, como também a belíssima equipe que está por trás dessa câmera e tinha que fazer esse registro citando Gabriela e Milena. Muito bem. Vocês observaram as pretensões do novo grupo que assumiu a prestação dos serviços públicos de transporte em Nova Friburgo. Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar proximamente todo esse desenvolvimento, toda esta proposta estratégica, os investimentos poupudos que estão sendo realizados, empregados, a tecnologia empregada, mas sobretudo a seriedade, o compromisso e o comprometimento com Nova Friburgo são itens desse cardápio indispensáveis nessa relação que é compulsória, ou seja, obrigatória. Se você pretende utilizar o serviço de transporte coletivo em Nova Friburgo, não há outra alternativa oficial a não ser aquela de se utilizar dos ônibus da empresa. Então vejam todos vocês, precisamos entender o momento, precisamos entender a transição e mais, tirar proveito, todos nós, usuários, administração pública e empresa concessionária, para promovermos a transformação da realidade que vivemos, que é um cenário de imobilidade urbana. O próprio diretor disse que a pretensão e o objetivo a ser alcançado do grupo acionista é transformar
a nova FAOL em modelo, em referência para o transporte coletivo, especialmente no primeiro momento no nosso estado e posteriormente no país, como acontece com Curitiba, que certamente ganhou e obteve merecidamente essa chancela por conta de um planejamento estratégico que houve, com investimentos em tecnologia e inteligência, mas feito de maneira correta, séria e privilegiando o interesse coletivo acima dos interesses individuais. E aí precisamos também concordar que quanto melhor, mais adequado, mais pontual, mais confortável e mais seguro for o transporte coletivo, começaremos a optar de maneira inteligente por utilizá-lo. O que acontece nas grandes capitais, especialmente dos países europeus. Precisamos entender esse momento da transformação, precisamos entender esse momento do investimento, da seriedade, da responsabilidade e do comprometimento com este serviço, que, conforme eu estava dizendo, poderá promover uma mudança nesse cenário de imobilidade que você enfrenta diariamente, quer seja usuário do sistema de transporte, quer seja se deslocando com o seu veículo particular, ou mesmo com sua motocicleta, ou com sua bicicleta, ou por vezes utilizando-se do serviço de táxi disponível em nosso município, mas que acaba democraticamente experimentando toda esta realidade, experimentando toda esta conjuntura de mobilidade urbana, que o faz retardar seus compromissos, e é um assunto que empolga. Veja, nesse momento nós temos outros presentes aqui nesse ambiente que estão debatendo o assunto, tal a empolgação que esta matéria lhes proporciona, e certamente isso é muito saudável. E veja, este cenário de mobilidade causa estresse, causa perda de tempo, causa evidentemente outros transtornos muito mais sérios, sobretudo no que se refere ao cenário assustador de violência no trânsito que experimentamos diariamente, ceifando vidas, o que é mais grave, mas também causando prejuízos de toda a natureza. O transporte coletivo pode e deve promover esta transformação que precisamos. E aí, encerro essa rápida manifestação propondo a seguinte reflexão e, de certa maneira, um apelo às autoridades constituídas para que busquem de maneira inadiável a criação de uma agência municipal reguladora dos serviços concedidos em Nova Friburgo, porque a nossa realidade é muito diferente da realidade da grande maioria dos municípios brasileiros. Se não, vejamos: coleta, tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, onde houver, coleta de lixo e limpeza urbana, iluminação pública, operação de rodovia estadual, transporte coletivo de passageiros, administração de terminais rodoviários e funcionamento de teleférico, são todas atividades concedidas. E aí, cada uma com a sua particularidade técnica, em que, por vezes, ou na maioria das vezes, o município tem dificuldades em acompanhá-las, em fiscalizá-las, e aí, quando cometem alguma irregularidade, puni-las no rigor da lei. É preciso que se crie essa agência para que nesse ambiente sejam todas reguladas, fiscalizadas e, sobretudo, orientadas. Mas é uma agência que tem que ser criada diferente do que outras iniciativas que houveram em épocas outrora em nossa cidade. Esta agência que estamos propondo, já há muito tempo, pela nossa Associação de Engenheiros e Arquitetos,
precisa ser composta por um quadro técnico, jurídico, com elementos admitidos mediante concurso público e que tenha dotação orçamentária, a exemplo do que existe no Ministério Público, para sua operação e funcionamento independente da administração pública, que por vezes não cede à tentação de interferir politicamente nessas agências. Cito o exemplo muitíssimo bem sucedido de uma agência semelhante que existe no município capixaba de Cachoeira de Itapemirim, onde em 1996 foi criado esse organismo. Ou seja, é preciso termos uma agência técnica, independente e que funcione de maneira totalmente autônoma para estabelecer relações com as concessionárias, sobretudo privilegiando o interesse de todos os seus usuários. É preciso que haja essa condição para que o nível de discussão seja na mesma prateleira, o que hoje não acontece. Não existe esta condição. E aí, quem padece é você, porque você é que paga toda esta conta. Não existe almoço, muito menos mate gelado grátis. Alguém paga a conta. Então, esta agência poderia equilibrar essas relações. É um assunto muitíssimo multidisciplinar, muitíssimo empolgante e que precisa ter esse devido tratamento. E encerro agradecendo mais uma vez a oportunidade que a TV do Povo nos concede, entrevistando, no primeiro momento, o ilustre diretor e particular amigo Paulo Antônio Carrilho Valente, que tem muita competência profissional e, sobretudo, é um empolgado, motivado diretor que cuida com riqueza de detalhes do funcionamento da Nova FAO, que está permanentemente superando desafios. Forte abraço e fica a reflexão para todos aqueles que possam nos assistir nas suas audiências sempre expressivas na TV do Povo. Cuidem-se bem. A gente agora está visitando aqui, Marquinho, o Centro de Controle Operacional da empresa. Aqui é que a gente faz o acompanhamento de todos os ônibus na rua, sabe o posicionamento de todos eles. Infelizmente tem alguns problemas aí de sombra, que a gente não consegue ver certinho a posição, que tem sombra na companhia telefônica aí o sinal não é muito bom. Mas a gente está resolvendo essa questão já tecnicamente. Então, aqui é onde a gente faz o acompanhamento dos 4 grupos de linha. A gente tem uma programação diária de 1.800 e poucas viagens. Eles aqui verificam a realização de cada uma, se atrasou, por que atrasou, que problema que aconteceu, se não deu para dar viagem. É daqui também que dão as informações para o grupo de WhatsApp, olha aquela tela ali mais escura que está pulando ali. É o grupo de WhatsApp de Rio Grandina. O pessoal está respondendo aí em tempo real a demanda, tá vendo? Então daqui que se controla tudo. A gente sabe os tempos de viagem, sabe se engarrafou, se não engarrafou, se teve acidente. Aquela parte que aparece embaixo nas telas, o retângulo menor ali à esquerda inferior, mostra a conversação que nós conseguimos manter com os motoristas. Eles mandam recados para a gente aqui na central, a gente manda informações para eles também. Então tem todo esse cuidado de controlar a operação e de ter o contato aí com os nossos usuários. Então tudo aqui tem resposta. A gente às vezes perde o contato com o carro, mas a informação fica gravada e depois a gente fala com o pessoal. Controladores de voo? É tipo controladores de voo, só que com o pé no chão. E todo mundo aqui é cria da empresa. Aqui tem jovem aprendiz, aqui tem busólogo, tem pessoal que era cobrador aqui, não tem de tudo aqui, né? Então, todo mundo formado. Não havia esse tipo de mão de obra aqui em Nova Friburgo, então o pessoal foi aprendendo aí no peito e na raça, aprendendo aí junto com a gente foi implantando e eles foram aprendendo junto com a gente. E são eles aí que fazem o contato diário com a população. Então, a nossa equipe aí está de parabéns pelo bom atendimento que dão, pela paciência que tem, que muitas vezes os usuários, ao reclamar, pega um pouco pesado, mas a gente aqui tem todo o cuidado, toda a formação
de atender bem as pessoas e estamos aqui. Essa é a nossa equipe aí, é o coração da empresa hoje. Né, pessoal? Pode falar alguma coisa aqui também? Trabalhar na FAO. Trabalhar na FAO, pra mim, cara, é um orgulho. Hoje, eu fiz 6 anos e mais ou menos 6 anos e 6 meses. Comecei como cobrador, trabalhei 4 anos de cobrador. Aí, logo assim que a nova direção veio pra cá, me deram a oportunidade de vir trabalhar aqui. E hoje fiz 1 ano e mais ou menos 3 meses que eu tô aqui hoje no CCO. Conta uma história aí que você fez a diferença. Que eu fiz a diferença? Como assim? Deixa eu ver. Chegou informação e aí? Repassei ela, tentei desviar. Mas qual a informação que chegou aí? Por exemplo, vamos botar um exemplo que teve uma quebra. Um exemplo, uma quebra de um veículo numa avenida aí. A gente tentou tirar os nossos coletivos daquele local, colocar para uma via alternativa para que o passageiro não ficasse prejudicado, entendeu? A gente tenta fazer dessas maneiras. Desvia um carro. Oi? Todos saem ganhando. Todos saem ganhando. Principalmente a população e os clientes. Que muitas das vezes a gente não consegue prestar uma informação precisa, igual o Paulo falou, porque às vezes, muitas vezes tem alguns carros, por exemplo, na área de São Pedro, eles comunicam até Muri, Estuqui ali, e depois só voltam a comunicar lá dentro de Lumiar. Então, desse de Estuqui até Lumiar, a gente não sabe o que aconteceu com o coletivo nesse trecho. Mas essa é uma exceção, porque a regra é a cidade toda estar conectada. Isso aí. 130 ônibus. Isso aí, 130 ônibus. Eu monitoro o setor 3, são mais a área de Conquista, Santo André, tem o Altos Michés, o Jardilândia, essas linhas. Os outros parceiros eu monitoro a Olaria Conselheiro, outra linha. Eu, por enquanto, só monitoro a parte aqui de Olaria Conselheiro, é com ele lá. Tem o Conquista, a parte Conquista toda aqui comigo, tá vendo aqui a Conquista, Solares, Nova Esperança, Bernadette. Qual o seu nome? É o William. Qual a idade? 24, vou fazer 24 anos agora em junho. Tá satisfeito? Muito. Parabéns. Tenho orgulho de trabalhar nessa empresa. Tenho orgulho de trabalhar nessa empresa. Tudo bem? Opa, tudo jóia? Nome? Guilherme. Idade? 21 anos. Qual é o seu time? Flamengo, cara. Ih, rapaz, que isso? Melhor do Rio. Tá trabalhando quanto tempo aqui na FAO? Tô 8 meses na empresa. E qual é o seu serviço aqui? Olha, meu serviço, eu acompanho o setor 4, que são loteamento, cordoeira, como você pode acompanhar aqui, ó. A gente faz a marcação certinho e respondo o WhatsApp da empresa. O que o pessoal mais fala aí? Eles perguntam a localização do ônibus, mas o horário, se tiver alguma dúvida, quando tá algum atraso. Quando tem chuva assim, costuma atrasar, né, que o trânsito fica lento. Aí tem muitas perguntas, o pessoal quer saber onde está os ônibus, essas coisas assim. Tá satisfeito? Muito satisfeito. Tá feliz? Muito feliz. Nova FAO. Nova FAO, ela, falando da empresa, ela cada dia mais está crescendo. Quando eu entrei aqui, antes de eu entrar aqui, eu sempre pensava, por exemplo, o ônibus quebrava, eu pensava que a empresa não estava nem aí. Mas trabalhando aqui, eu pude ver que a gente está sempre correndo atrás para tentar suprir as necessidades, para cobrir os buracos que acontecem na rua. E não é que a empresa não está nem ligando, não está nem aí para o passageiro. A empresa está preocupada com o cliente, está sempre correndo atrás para que dá menos problema possível. Satisfeito? Muito satisfeito. Tudo bem? Tudo tranquilo. Seu nome? Rodrigo. Idade? 30, fazer 30 agora no meio do ano. Rodrigo, você faz relatório de viagem, você acompanha os ônibus aí. Conta pra mim qual é o seu trabalho. Cara, aqui eu acompanho a linha Olaria Conselheiro, Teodoro, Varginha, A Olaria Conselheiro é a maior. É a maior. É a maior em número de carros, talvez é mais complicado, porque é a linha que pega mais trânsito na cidade. Ela pega muito trânsito na parte de Conselheiro, trânsito na saída de Olaria, no centro. Então é uma linha, às vezes é um pouco complicada da gente. Conta uma história que aconteceu aí. Cara, aqui tem uma coisa legal daqui, que a gente consegue até resolver
a gente resolve o problema da rua, lógico, de carro e tudo, mas às vezes até de passageiro. Tem muito passageiro que perde coisa dentro do ônibus. Eles ligam pra cá, a gente consegue contato com o motorista. Já ganharam filho aí dentro do ônibus? Cara, quase. Quase, ele não chegou nesse ponto, mas aí quase. Aí retorna e leva pra maternidade. A gente retorna e consegue, às vezes, recuperar uma bolsa que a pessoa pede, um cartão, alguma coisa. Por aqui a gente consegue contato com o motorista, a gente consegue recuperar. É um negócio legal, uma coisa legal daqui. Parabéns. Seu nome? Diogo. Diogo tem quantos anos? Faço 30 agora no meio do ano. 30 anos. Diogo, qual é o seu time? Flamengo, com certeza. Que isso, Diogo? De novo, Diogo? É Flamengo. Só tem flamenguista aqui? Não, tem tricolor também. Tem tricolor, eu sabia. Tinha tricolor aí, ó. Qual é o seu trabalho aqui hoje? Eu fico aqui acompanhando a linha de Califórnia, Alto Floresta, Rio Regina, São Geraldo, Amparo. E sempre observar, né, se a gente tiver algum atraso, para a gente poder corrigir esse atraso para melhores para o passageiro, né? Conta uma história que aconteceu aí que você fez a diferença. Cara, a gente tem tanta história para contar que o bom de todo dia estar aqui, que é sempre resolver esses atrasos, que a gente pega um engarrafamento, uma véspera de feriado, que o negócio começa a ficar corrido, que o trânsito aperta, que aí a gente resolve. É isso aí que motiva a gente, dá uma alegria imensa, porque é muito bom a gente estar aqui na Nova FAO. Tá feliz? Muito feliz, graças a Deus. O que está acontecendo aí agora? Cara, nesse momento a gente tem uma retenção aqui próximo ao Raul Sertã, né? Tem engarrafamento aí? Tem um engarrafamento ali, uma retenção ali. Tá fluindo, mas tá tendo uma retenção, a gente tá tendo um atraso aqui de 10 a 15 minutos aqui nos horários aqui. Mas é por causa do ônibus ou por causa do trânsito? É o trânsito mesmo, desse horário mesmo. Mas tá fluindo. Aí se o povo reclamar, fica claro que é por causa... Cara, trânsito de 5 horas até 7 horas da noite é difícil. Na cidade tá muito complicado, tá difícil. Tá cada dia pior. O que tá acontecendo aí, ó? Praça Marcelo Dias, conta pra mim. Cara, aqui é perto da prefeitura, perto do Paissandu. Essa área aqui do Paissandu, saída de Olaria, é uma área muito complicada. Eu fiz uma indicação lá na Câmara que era para tirar aqueles sinais e fazer ele passagem subterrânea para pedestre. Dava fluidez no trânsito e a travessia dos pedestres em segurança. Se isso acontecesse, ajudaria aí? Com certeza. A gente tem uma rotatória que para demais, né? A rotatória para na entrada, para no meio dela. O prefeito falou que vai fazer, vamos ver. Vamos lá. Esse aqui era um espaço que antigamente o pessoal sofria punição, advertência, suspensão. E como a gente tem um trabalho aí de formação da mão de obra, de fazer com que eles entendam como a gente quer que o cliente seja tratado, como eles devem conduzir o veículo, a gente conseguiu esvaziar esse espaço e transformar num espaço de repouso para os motoristas. O pessoal que vem na garagem, está esperando para sair com ônibus, hoje fica aqui assistindo televisão, lendo. Tem aqui cafezinho, água gelada, Wi-Fi para eles aqui. Maneiro. Então, é um ambiente que a gente fez sem grande recurso. Tem troféus aí, tem jogador bom aí. Isso antigamente tinha muitos jogos aqui, né? Jogos industriais e tudo, então o pessoal participava mais. Então o que a gente fez aqui? Pegou esse espaço, você viu como que tem sala vazia agora. Porque a gente reduziu bem a equipe, trabalha com o necessário, bem remunerado e bem treinado. Eficiência maior com menos funcionários. Tem gente sobrando aqui, eu gero tantos empregos de baixa qualidade. Todo mundo aqui recebeu seu aumentozinho, recebeu uma melhoria salarial. O motorista nosso passou a ganhar quase 20% a mais do que ganhava. Faz hora extra, a gente paga hora extra, faz tudo certinho. Parabéns à Friburgo Auto Ônibus por estes investimentos em tecnologia, em seres humanos experientes, habilitados e profissionais, conforme o Paulo Valente disse, ou seja, são formados aqui. Então, nesta sala fica claro a importância e principalmente a preocupação que a empresa tem com o usuário, com o seu cliente, principalmente no ir e vir dos cidadãos e cidadãs friburguenses. Quanto tempo de FAO? 19 anos. E qual a comparação que você faz nos anos anteriores e a administração atual? Essa administração agora está muito boa. Investiu bem. Isso aqui são tacógrafos? Isso aqui é o... Todo dia a gente faz, a gente coloca... O que você faz? Aqui eu coloco aqui o número do carro, eu coloco o nome do motorista,
das linhas da RJ. E aqui você marca a regularidade em velocidade e o que mais? Aqui é velocidade, o motorista passa, que tem que andar 60 km. Esse aí andou a quanto? Não, aqui eu ainda vou colocar. Entendi. Esse aí vai ser colocado hoje, a gente vai tirar o que está lá no carro e vai corrigir. Você tem algum que foi usado? Já está tudo lá dentro, já foi tudo lá para E dentro. troca de quanto em quanto tempo? Todos os dias. Todos os dias Todos os troca? dias. Então tem um custo. Tem um custo. Isso aqui todos os dias. Todos os carros que chegam. Por exemplo, vai chegar o que rodou hoje. A gente vai, tira o que está lá e coloca isso. Bacana. E o que isso aí agrega de valor no passageiro? Aqui porque ele controla o que o motorista faz. Velocidade, o que ele passa, ele tem que andar 60, tem que ser 60 certinho. E todos eles aí estão dentro da regra? Tudo é a regra. O carro também corta o óleo. Quando chega a 60 km, ele corta. Ah, é? É. Então não adianta querer fazer Não, correr não igual no Rio de Janeiro, que Não. aqui não tem lugar, não tem pista. Chegou 60, esse carro mais novo que eles investiram aí, ele corta o óleo. Aí eu vou ter que tirar o pé para voltar a 60. Então a FAOL superando o desafio. Superando o desafio. Tá vendo? A frequência diária, aqui é a frequência diária dos funcionários, a escala dos funcionários aqui. Tá vendo? O funcionário pode ver o contra-cheque dele. É um aplicativo da Friburgo Auto Ônibus, onde você monitora. Por exemplo, o próprio funcionário, ele sabe a escala dele, ele sabe o contra-cheque dele, sabe o contra-cheque, qualquer recado que Todo funcionário tem um aplicativo isso, o perfil dele. O perfil quer dizer o quê? O perfil é a função dele, qualquer outro problema que ele tiver vem para o perfil dele. Aqui é a caixa de sugestões. Qualquer informação que a empresa quer passar para o motorista, o recado vem na caixa de sugestões. Então a FAOL investindo em tecnologia. Isso, investindo em todo mundo conectado. Todo mundo. Superando desafio. Entendeu? Vamos continuar mostrando tudo que está acontecendo aqui na FAOL. TV do Povo, a lente da verdade. Agora eu vou te mostrar onde que o motorista fica os carros. Aqui o motorista chega, quando ele chega no final da jornada de serviço, ele coloca a matrícula dele. Eu vou colocar a minha, 6872. Comunicar defeito. Se o carro tiver algum defeito, ele vai no comunicar defeito. Aí aparece o funcionário e aqui ele vai comunicar o defeito. Um exemplo, carro 041. Ele aperta aqui. Se ele estiver largando ou retornando à garagem, no caso largando, inspeção. Por exemplo, qualquer coisa que estiver no motor, vazamento de ar, correia, compressor, radiador, ele aperta, confirma o defeito do carro. O ônibus mais novo aqui, ele é datado de que ano? 2018. Em 2018 ele anda quanto tempo sem ter manutenção? Aproximadamente 30 mil quilômetros. 30 mil que equivale a quase 4 meses. Aí 30 mil quilômetros faz a manutenção. A revisão programada pelo concessionário. A gente segue todas as instruções das concessionárias. Então, por exemplo, tem um manual de revisão do Mercedes, manual de revisão do Volkswagen, isso não era feito. A gente segue a quilometragem, a troca de óleos, lubrificação, troca de peças, tudo de acordo com a quilometragem. Não é com a ninguém. A gente faz a preventiva, antes só se fazia a corretiva. Aqui é Mercedes, Ciferal, Marco Polo. A gente aqui tem chassis Mercedes com carroceria Neobus e Marco Polo, e tem chassis da MAN, ainda são os Volkswagen, são os mais antigos, com carroceria Caio, Marco Polo e Mascarello. O ônibus mais antigo? São 4 ônibus 2010. 2010, antigamente você tinha de... A gente chegou aqui e tinha carro de 2007, o mais novo era 2013, 2014. A gente hoje tem esses 4 2010 só, e tirando esses 4 só de 2013 para cá. O carro mais velho hoje está completando 6 anos e tudo correndo bem, passada a licitação, todos os 2010 e 2013 serão trocados por 2019. Tem carro com ar-condicionado? A gente hoje tem 37, deve comprar mais 21 com ar-condicionado. Tem carro com Wi-Fi? Não, fizemos um teste aí, o
90 dias com 30 e poucos ônibus, a gente agora está procurando patrocínio, porque isso é uma coisa que tem custo. Então, tem carregador? Tinha carregador, porque na verdade os passageiros danificaram todos. Mas aí a manutenção entra em ação? Entra em ação, a gente vai consertando, só que isso tem um custo alto. E a gente já está chegando à conclusão que é melhor deixar sem. Entendeu? Porque infelizmente a população, não é a população toda, mas algumas pessoas têm o prazer de botar um palito de fósforo e quebrar, botar chiclete, como rasgam encosto dos bancos, destroem a cabeça do banco, tem um martelinho de emergência, por caso de um acidente as pessoas poderem quebrar o vidro do ar-condicionado e descerem, levam os martelinhos embora, picham o ônibus, quebram as câmeras, tudo isso. Então a gente tem uma campanha aí que é para conserve o que ele serve, que é para poder conscientizar a população que tem que preservar os ônibus aí que são da empresa, mas estão a serviço da população. 8 horas da manhã, ainda está em revisão. Daqui ele vai sair para o outro canto, onde faz a parte de capotaria, pintura e lanternagem. Essa revisão só vai acabar lá para as 2, 3 da manhã. Esse ônibus é que ano? Esse ano é 2013. 2013. Capotaria porque, infelizmente... Que cortam os bancos, esse tipo de carroceria aqui, infelizmente, a base do banco resseca, eles ficam soltando, a gente tem que fixar com umas tiras especiais de plástico, umas braçadeiras, e dá esse trabalho. Eu vou te mostrar aqui tudo que a gente já fez das ruas. Colabora bastante, principalmente aqui, ó. Vou te mostrar a questão do elevador traseiro. As pessoas às vezes falam, o elevador não está funcionando. Você vê que os ônibus novos, o elevador vem no meio, dentro de uma caixa blindada, e a porta só funciona quando você aciona o elevador. Ele vem num baú fechado que não entra água, não entra lama, não entra chuva, e a porta só funciona para aquilo. E isso foi um erro na compra do veículo, que colocaram o elevador na porta traseira, que é a porta de descida de todo mundo. Então o elevador leva sobrecarga o tempo todo com as pessoas descendo, o que danifica o material. Ele fica atrás da rodagem traseira, que joga lama e terra, poeira e caloria o tempo todo para ele, e fica na traseira do ônibus, que arrasta em quebra-mola, arrasta no meio-fio, cai nos buracos, então ele danifica com facilidade. Os ônibus novos, ele vem no meio, vem totalmente lacrado ali, só funciona quando tem cadeirante. Então, a vida útil dele é muito prolongada. Tem ônibus aí que já estão há quase 2 anos rodando, que a gente não teve nenhum problema com o elevador. Esse ônibus a gente conserta na revisão. Primeiro buraco que ele cair, estraga o elevador. Isso aqui é o ônibus que está terminando a revisão. Então, o que a gente faz aqui? Tem essa revisão preventiva, que é feita pelas normas do fabricante do veículo, e a gente tem uma sequência de ônibus por dia, que são lubrificados. Tem um ônibus que a parte elétrica é revisada, outros é a parte de bancada, e todo aquele que dá nota. Vocês viram ali, quando o motorista larga do serviço, ele tem que informar se o carro tem defeito ou não. Quando aparece que tem defeito, eu vou te mostrar aqui aonde aparece. Quer dizer, cada nota que é dada pelo motorista gera uma ordem de serviço que vem automaticamente para o sistema de controle da manutenção. Vou te mostrar aqui. Então a gente tem uma TV ali, por acaso ela está desligada, mas aqui aparece. Quando o motorista, na estação livre, ou na G2, que é a garagem de apoio, ou em qualquer ponto que ele encerre o serviço, ele tem que informar se o carro tem defeito ou não. E aparece aqui automaticamente o defeito que é relatado pelo motorista. Então a turma da manutenção, ali o carregado, já sabe que serviço ele tem que fazer. E quando chega, já olha no computador tudo o que é preciso fazer no período da noite. E durante o dia é a mesma coisa. Aqui, só para te mostrar, é o nosso estoque de peças. Grande. Pela distância que nós temos aqui do Rio de Janeiro, não dá para faltar uma peça, a gente tem que sair para ir comprar rapidamente. E as peças aqui em Friburgo normalmente são mais caras. Então você vê aqui, olha, hoje não falta material aí para ser aplicado. Tem aqui lonas de freio, na frente ali é tinta para pintura, amortecedores, embreagens, placas de freio cravadas. Então, tem um monte de ônibus filtros, aqui.
Aqui tem um... Se você quiser montar um ônibus aqui, você monta. A gente hoje tem investidos aqui praticamente 600, 700 mil reais em material de reposição, fora os pneus. São cerca de 100 pneus, cada um no preço médio de R$1.000. Isso é material de reposição. Aqui você vê todo tipo de parafuso, arruela. Cada gaveta é um tipo. A gente tem mais ou menos 1.500 peças em estoque. Peças diferentes em estoque. Antigamente tinha a mesma política ou essa política mudou? Não, essa política foi implementada quando nós chegamos aqui, não era assim. Não posso te responder pelo passado da empresa, como eu já disse, mas a gente trabalha aqui com todo o material necessário para que o serviço seja efetuado sem gatilho, sem improvisação, sem nada. Eu tenho que ter as peças aqui originais. Entendeu? Então tá tudo aqui. Aqui é feito o controle. Como é que é trabalhar na FAO? Das peças tudo. Ótimo. Você gosta? Com certeza. Quanto tempo? Vou fazer 3 meses. Eficiente? Sim. Não falta nada? Não, o que falta a gente faz requisição e eles compram o material. Ônibus então que só anda com peça nova? Com certeza. Já tem desde 2013 que eu trabalho aqui, passei por bastante mudanças. E assim, teve bastante investimento, bastante automação da empresa, conforme o N. César falou. E assim, é bom você trabalhar com tecnologia, trabalhar com coisas que facilitam o seu serviço dia a dia, entendeu? E o resto é prazeroso até. A gente tem que dar condições ao pessoal de trabalhar. Então se investiu em material, em estoque de material, em pneus, em tudo isso, na formação da mão de obra, contratação de equipe e na garagem mesmo, o que a gente fez aqui? Trocou toda a parte de iluminação, a tubulação de ar comprimido tinha muitos vazamentos, a máquina de lavar não funcionava a contento, as escovas eram velhas, foi reformada, o box de lubrificação não funcionava, foram trocados os elevadores, compramos ferramentas, kits aí para oferecer ao nosso pessoal condições de dar uma manutenção de qualidade. Cumprir nosso compromisso, né? Prestar o melhor serviço, porque não só a nossa família, né, que depende do ônibus, como, né, toda a população da cidade. Então tem que manter nosso compromisso sempre em dia, né? Sabendo que nossa família está sempre carregada dos ônibus, né? Você está na FAO há quanto tempo? 11 anos. E você trabalhava em que setor? Eu entrei aqui como, né, ajudante mecânico, né, e fui crescendo, né, gradualmente com a experiência. Está crescendo. Hoje você é? Encarregado. Tá feliz? Feliz. Aqui não tem gatilho, tudo peça nova. Tudo peça nova. Ônibus rodando com qualidade. Isso. Pneu novo. Isso. Amortecedor novo. Tudo novo. Lona de freio. Novo. Prestar, né, melhor serviço. Pneus ainda são meia vida não, ainda. Não, são pneus carecas. Não, isso é meia vida. Pô. Não, são pneus que nós tiramos para recaustar. Meia vida. Estou te falando. Ah, mas ali ainda tem... Não, aquele ali ainda tem o... O pneu sai... O rasga bastante. Ele sai quando atinge o limite de segurança. Menos do que isso aqui, está colocando em risco a população. Olha lá, aquele lá em cima. Aquele lá em cima ainda tem bastante. Ele pode ter algum acidente, mas olha aqui como é que os pneus estão saindo. Quando ele atinge 1,5 mm de profundidade, já é retirado. Antes se rodava com o pneu até ficar liso. Isso. Não, ele é retirado aqui, ó, com 1,5 mm a 1 mm. Alguns que estão com mais, eles podem ter tido um corte, um acidente, para consertar, mas tá vendo? Aqui, ó, atingiu o limite aqui. Então, desafia lá em cima. Desce e acha um pneu careca. Esses são os nossos pneus lisos. Pneu careca não tem não. Se eu te mostrar uma foto... Isso aqui é meia vida. Se você vender, ainda tem valor comercial. Tem. Mas não, a gente tira... Ó, olha esse pneu aqui que tá escrito nele. Liso? É. Não tá liso não. Pois é. Mas a gente tira pra quê? Pra não estragar a carcaça ali, outro escrito liso. Tá vendo? Você mesmo tá achando que isso não rodava, né? É meia vida. Pois não roda. A gente tira o pneu no limite de segurança. Então tudo isso é cuidado com a população. É cuidado com a segurança. Você não vê mais carro na rua de pneu furado. Você não vê mais carro... estourou o pneu quando fez a curva, quase caiu na ribanceira. Cadê? Então isso é o nosso pneu liso. A gente tem o cuidado de não pintar ônibus fora daqui para não poluir o meio ambiente. E ela está aguardando a chegada do ônibus de revisão. Ficou o dia inteiro na revisão e ainda vem para cá, para no período da noite, fazer parte de lanternagem, pintura e capotaria. Será feito aqui dentro.
E com estas imagens, a gente vai terminando mais esta transmissão. TV do Povo, a lente da verdade.